Uma seguidora nossa, a Sabrina, que ainda não é nossa aluna, ela veio com um questionamento essa semana, na nossa caixinha de perguntas, sobre uma divergência de medidas. Os documentos da prefeitura, o cadastro da prefeitura mostra uma determinada metrificação e a documentação do imóvel, o que está lá no cartório, vem com uma metrificação diferente. O que fazer? Sabrina, falar sobre regularização de imóveis às vezes é um pouco complicado. A caixinha é muito pequena e faltam às vezes alguns elementos para a gente entender o caso real. Aparentemente, seria um caso de entender e analisar onde está o erro e utilizar a ferramenta adequada para a correção desse erro. Ora, que ferramenta é essa que a gente usa para corrigir esse tipo de erro? O Instituto da Retificação. Retificação de matrícula, retificação de área. O que é uma retificação? Como o nome já diz, retificação a gente usa quando a gente deseja consertar, corrigir alguma coisa. Vou mostrar para você um passo a passo sobre retificação, a função, o passo a passo que segue quando você adentra no poder público, município, solicitando essa mesma retificação e quais projetos você teria que confeccionar para obter essa retificação. Caso a explicação dessa microaula não se coadune, não combine com o seu problema, é só você estar dentro do grupo do Telegram e usar o bônus. Qual é o bônus? Pode acessar a mim ou a minha equipe no direct. De 24 a 72 horas a gente responde. A resposta não está sendo imediata por causa da nossa demanda com os outros alunos, com quem é de fato aluno, mas a gente responde todo mundo e aí eu digo que a maioria sou eu mesmo que respondo. Ok? Primeiro passo, então. O Instituto da Retificação, ele traz consigo uma confusão. Para quem é profissional, para quem não é profissional, mas deseja atuar na área, e para quem não sabe nada. Ok? Que confusão. 2 erros. Erro número 1. Não confunda a retificação com parcelamento do solo. Eu tinha um terreno que ele tinha de largura 10 metros, comprimento 20, 30 metros, e eu vou vender 5 metros de frente para o meu vizinho. Então eu vou usar a retificação. É isso, Tiago? Não. Aí você está falando de um parcelamento de solo. Você está dividindo o solo. Não é de longe retificação que você vai usar. Você vai usar o parcelamento adequado do solo urbano. Nesse caso, seria o desdobro. Erro número 2. Confundir retificação com aquisição ou modificação de propriedade. Olha, eu tenho esse terreno aqui e eu estou comprando aí 20 metros ali no fundo. Vamos retificar porque agora vai ter mais 20 metros. Nada a ver. Você está adquirindo uma outra propriedade que você vai querer agregar à sua propriedade. Nem de longe você vai utilizar a retificação. Para você ter em mente, quando usa retificação, a dica principal é o seguinte, olha o nome, retificar, corrigir. Você só usa retificação quando existe algum tipo de erro. Geralmente é o que a gente chama também de erro material. Pode ser um erro de digitação no cartório, pode ser uma informação que foi inserida errada ou a mais comum de todas as retificações, retificação de área. Olha, eu fui lá no lote, a medida está completamente diferente do que está na escritura. E aí você vai utilizar a retificação de área. Calma, Sabrina. Vamos aqui agora, mais devagarzinho, destrinchar esse passo a passo. Se liga só. Beleza, minha amiga Sabrina, vamos entender melhor aqui esse Instituto da Retificação. Conforme eu lhe disse, nós vamos analisar a função desse instituto,
o passo a passo para a retificação de área de lote urbano, porque eu acho que é isso que você está falando, mas se não for, vai lhe dar uma noção sobre a retificação. Você já vai poder averiguar se é isso que tem que ser feito no seu caso concreto. E qualquer coisa, dúvida, você está no grupo do Telegram, você pode me acionar no direct e a gente vai resolvendo o seu problema de regularização dia a dia. Projeto completo, a gente também vai falar o que é que algumas prefeituras vão exigir na hora de você solicitar essa retificação, beleza? Retificação de registro imobiliário é o termo utilizado para o processo de correção ou alteração de informações em um registro. Esse processo existe para corrigir erros evidentes, como por exemplo, a escrita incorreta de um nome ou alterar informações complexas como as divisas de um imóvel. Quem é meu aluno e está lá na nossa plataforma da Hotmart, sabe que a gente tem um módulo específico para princípios, e um dos princípios que norteiam toda essa nossa atividade de regularização de imóvel é verdade real e verdade formal. A verdade real é a verdade formal. Como assim? A verdade real é a situação real do imóvel, aquela que você vê com seus olhos quando você está lá nele. Ela precisa ser igual à verdade formal, ou seja, o que você vê tem que estar descrito na escritura. Isso que é verdade real e verdade formal. Esse princípio é um dos princípios que norteiam o processo de regularização de imóveis. Porque se você parar para analisar, o processo de regularização de imóveis é exatamente esse joguete, esse equilíbrio entre o que está descrito no imóvel precisa ser transcrito na escritura. Verdade real é verdade formal. O real tem que ser igual ao documento. Vamos analisar agora aqui algumas tipologias que eu achei pertinente trazer para cá, ok? Erros sobre o proprietário ou sobre dados do proprietário. Entenda, Sabrina. Tipos significa dizer tipos de retificação, momentos em que você vai utilizar a retificação, situações que você vai utilizar a retificação, ou seja, a correção do que está na matrícula. Erros sobre o proprietário é nome errado, estado civil errado, esse tipo de situação, ok? Erros sobre o valor do imóvel é outra coisa que é possível se deparar. Erros sobre o imóvel, endereço, confrontantes e ainda mais erro de áreas e medidas. O nosso foco é isso aqui, erro de áreas e medidas. Quando você tem erros sobre o valor do bem, você não precisa acionar a prefeitura. Você vai ter os documentos que comprovem a existência do erro e você vai se dirigir diretamente ao cartório com o requerimento assinado e vai pedir a retificação. Alguns erros, como nome errado, estado civil, dentre outros, você não precisa acionar o poder público. É possível você solicitar diretamente no registro de imóveis retificação. Agora tem outros, vamos com calma, não misture as coisas. Erro de áreas, medidas, até mesmo confrontantes, você precisa sim acionar o poder público. Até o erro de endereço, você precisa, em algumas prefeituras, pegar um documento, uma certidão, lá dentro do setor de tributos, mostrando o endereço correto, levar até o cartório para fazer a retificação. Mais para frente, a gente vai conseguir destrinchar melhor sobre retificação. Nosso objetivo aqui, Sabrina, é falar sobre erro de áreas e medidas, porque nos parece que seria o seu problema, beleza? Ou seja, até o presente momento a gente já falou sobre a função, conceituação para você entender o que é retificação, ok? Vamos adiante. Beleza, Tiago, já estou entendendo aqui a função, já estou entendendo, estou conhecendo melhor esse instituto jurídico da retificação. A retificação não é só para a área, a retificação é a correção de qualquer erro, seja ele material, seja ele existencial,
Ok, mas qual é o passo a passo, Tiago? Qual é o caminho das pedras? Fala para mim aqui, gratuitamente, o que os outros só falam se eu pagar. Me ajude, pelo amor de Deus. E é isso que a gente vai fazer agora. Passo a passo para a retificação de área de lote urbano. Ok? Aqui é lote urbano. Primeiro passo, reunião de alinhamento com o cliente. Tanto aqui no Instagram como no YouTube, a gente tem aí já vídeos produzidos onde relata o que você precisa fazer nessa primeira reunião de alinhamento com o cliente, entender as demandas, entender o que é que ele precisa, qual é a necessidade dele e se você realmente vai ser capaz de ajudar com o problema dele. Não adianta você meter orçamento, cobrar, se você não vai conseguir resolver. Primeiro você identifica o problema, identifica mentalmente a solução. Atualização da matrícula do imóvel. Ah, Tiago, mas está errado. Mesmo assim, atualiza a errada. Beleza? Visita técnica ao imóvel, porque na visita técnica ao imóvel, quando se trata de retificação, você vai precisar fazer o levantamento de medidas. E se tratando de levantamento de medidas, porque talvez é aí que esteja o erro, você vai ter que fazer, você pode fazer o quê? Treina, simplesmente. Se você vê, nesse caso aqui, a gente está falando de lote, se é um lote não muito irregular, você pode usar só a treina, ou, e tem muito profissional que faz isso, ou o que a gente recomenda, um levantamento topográfico, claro, se tratar de um imóvel muito, muito irregular. Pronto, Tiago, visita técnica ok, levantamento de medidas, já estou com as medidas aqui, já comparei aqui a matrícula com o levantamento que eu fiz e realmente tem um erro. É um caso de retificação. Eu estou 100% certo, eu tenho 100% de certeza que eu resolvo a parada desse cliente aqui com a retificação. É isso mesmo, Reguizinho? Beleza, então você está autorizado a fazer um orçamento, quanto você vai cobrar, fazer o contrato e não seja besta, pegue 50% adiantado e os outros 50% antes de levar para o cartório, ok? Confecção de projetos, então, é a próxima etapa. Beleza, fez o levantamento, já identificou o problema, solução, já fechou com o cliente já lhe passou 50%, porque nem relógio trabalha de graça, você precisa pagar a pilha, você vai para a confecção dos projetos. Projetos confeccionados, muita calma nessa hora, Sabrina, se você nunca fez, a gente vai falar aqui em cima mais sobre projetos. Confecção de projetos, protocolo na prefeitura, onde ocorrerá a análise e o pagamento das taxas. Prefeitura é uma máquina de arrecadar e ela não vai liberar absolutamente nada sem o pagamento de taxas correlatas. Lembrar que ART, RRT ou TRT, mais taxas, isso tudo é o cliente que paga, não é você, pelo amor de Deus, ok? Depois, cartório, análise e pagamento de taxa. Perceba que nessa fase aqui, a prefeitura vai ter que liberar algum documento autorizativo para o cartório fazer essa retificação. Geralmente, algumas prefeituras vão denominar como alvará de retificação. Não importa o nome que a sua prefeitura dá, vai ser um documento que tem validade jurídica e onde existe autorização emanada do poder público para ser feita essa alteração. Depois a gente vem para o cartório, análise e pagamento de taxas, e aí, como você falou, de divergência entre o que está na matrícula e o que está na prefeitura, você leva para a nova matrícula atualizada, ok? Leva no setor de tributos ou setor responsável. Pega a matrícula atualizada e leva no setor responsável, junto com o requerimento assinado do cliente e requer atualização. Matrícula e prefeitura precisam estar iguais. Só que no seu caso, Sabrina, se você vê a matrícula, vai no imóvel e vê que a matrícula está igual ao imóvel e é só a prefeitura que está errada, você não vai precisar, pelo amor de Deus, não confunda isso, fazer mais nada. Você não vai precisar fazer projetos, nada. Por quê? Terreno está ok, escritura está ok, prefeitura só que está errado. Você vai levar a matrícula atualizada até a prefeitura, junto com o requerimento do cliente e pede essa alteração. Tudo bem? Isso é importante porque metragem influencia no pagamento do IPTU. Beleza? Vamos agora para a próxima etapa. Beleza, então Sabrina,
O seu problema tá fácil se o lote, você tirou as medidas do lote e aquelas medidas estão certinhas na escritura. Tá fácil. Não precisa vir para cá. Vai no setor responsável, junto com o requerimento, junto com os documentos comprovando o erro e solicita a alteração do cadastro na prefeitura. Tiago, mas o babado é mais embaixo. O terreno tá uma coisa, a escritura tá outra. Aí sim, precisa vir para cá. Projeto completo. O que é que você vai ter que fazer? Que algumas prefeituras pedem, ok? Vamos lá. Planta de localização. Planta de situação. Do quê? Do lote. Se a gente está falando de um lote urbanizado, de um loteamento feito por uma incorporadora, e essa incorporadora tem uma sede, você consegue essas plantas lá. Se não, a prefeitura, no seu setor de obra e urbanismos, geralmente vai ter isso aqui para estar lhe fornecendo. Planta de localização, planta de situação. Em seguida, ART, RRT ou TRT de levantamento, a depender do técnico, engenheiro, arquiteto ou técnico em edificações. E aí depois você vem para cá. Algumas prefeituras podem exigir planta de situação atual versus planta de situação pretendida. Algumas prefeituras, por um excesso de zelo, vão querer que você faça uma planta que mostra como está na escritura, com as medidas erradas, e a situação pretendida, como vai ficar depois de corrigido. São todas as prefeituras que pedem isso? Não. Você vai precisar verificar na sua, diretamente no setor, no código de obras, qual é a sua situação. Tudo bem? Beleza, Tiago, estou entendendo. Planta de localização, situação, responsabilidade técnica, vou verificar essa questão aqui, e aí eu vou para o requerimento assinado pelo cliente, com firma reconhecida, exatamente, junta a documentação pessoal do cliente, certidão atualizada do mesmo errada, CND da prefeitura. Essa fase aqui, esses projetos, é o que você vai usar aqui, beleza? Nesse passo a passo. Aqui não tem protocolar, o que é que você vai protocolar? Isso que você acabou de ver aqui. Tá aí, Sabrina, de forma resumida. Não estou dizendo que é isso aqui que você vai fazer. Você aqui teve um entendimento sobre o Instituto da Retificação. Você agora vai analisar o seu caso concreto e vai me chamar no direct para a gente continuar trabalhando aqui a situação. Ver se é isso mesmo que precisa ser feito. Tamo junto, minha querida. Se esse conteúdo ajudou você, seja Sabrina ou seja você que esteja ansioso por aprender esse universo maravilhoso da regularização de imóveis, eu tenho um convite para te fazer. Aqui na minha bio tem um link. Esse link é o link do grupo dos super interessados na próxima abertura do meu treinamento dos reguezinhos. Serão 100 vagas para a comunidade dos reguezinhos. O que é reguezinho? Reguezinho, como chamo meus alunos, profissionais que regularizam imóvel com amor, com carinho, mas com resultado financeiro, porque a gente tem boleto para pagar, que não é brinquedo não. Dentro dessa comunidade você vai ter acesso ao RIS, Regularização de Imóvel Simplificado. Não tem vaga aberta, eu só abro algumas vezes ao ano. Então estou reunindo super interessados, porque quando eu abrir, não tem choro nem vela, são 100 vagas. Nossa, Thiago, por que só 100 vagas? 100 vagas porque é o máximo que eu e minha equipe a gente consegue dar conta para fazer um acompanhamento personalizado. É um treinamento que parece uma mentoria, porque qualquer dúvida sua é respondida lá na plataforma da Hotmart e você ainda pode acessar a gente por e-mail, pelo Telegram e até mesmo pelo Instagram e vai ter a sua dúvida respondida em 48 horas. Lá o prazo é um pouquinho menor para quem é aluno. Eu criei esse grupo dos super interessados, são 100 vagas. Na data de hoje ele já está com 150 interessados. Quer saber mais? Clica no link da bio, porque quem está lá no grupo do Telegram, além de ter acesso a uma biblioteca de conteúdo todos os dias, vai ter acesso a essa informação de abertura das 100 próximas vagas com uma semana de antecedência. Isso é vantagem. Quando a gente abre a semana de inscrição para as vagas, a gente investe pesado em tráfego pago, trazendo profissionais do Brasil inteiro. Só por aí você vai ter uma noção de como vão ficar bem apertadinhas a disputa por essas 100 vagas. Beleza? Quer mudar de vida? Quer ter liberdade financeira?
ser seu próprio chefe, sair do canteiro de obras e trabalhar com regularização, ser verdadeiramente feliz no que você faz. Comunidade dos Reguezinhos proporciona isso para você, porque é lá que você aprende a dominar projeto de prefeitura e regularização de imóveis. Eu sou Thiago Albuquerque, especialista em regularização de imóveis. Aqui, 16 anos de experiência de uma equipe multidisciplinar formada por engenheiros, arquitetos, corretores e advogados, todos os dias, aqui, para você, conduzindo você nesse caminho da regularização. Tamo junto, Reguezinho!